nos vales verdejantes de Belém, um jovem pastor cuidava de suas ovelhas. Seu nome era Davi, o mais novo de 8 irmãos, um rapaz de coração puro e olhar atento, cujo talento com a harpa trazia paz a quem ouvisse. Ninguém imaginava que aquele simples jovem havia sido escolhido por Deus para uma missão grandiosa. O profeta Samuel, guiado por uma voz divina, chegou à casa de Jessé, pai de Davi. Um por um, os filhos mais velhos e imponentes se apresentaram, mas nenhum era o escolhido. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então chamaram Davi, que veio do campo. Ao vê-lo, Deus disse a Samuel: "É este um Jaú." Naquele instante, o óleo sagrado foi derramado sobre sua cabeça, e o Espírito do Senhor se apossou de Davi, selando seu destino como futuro rei de Israel. Enquanto isso, o reino de Israel vivia sob o medo. O exército filisteu, acampado nas colinas, tinha uma arma aterrorizante, um gigante chamado Golias, que desafiava os israelitas dia após dia, zombando de seu Deus e de sua coragem. Nenhum soldado ousava enfrentá-lo. Foi nesse cenário de pavor que Davi, levando mantimentos para seus irmãos no acampamento, ouviu os insultos do gigante. Sua fé se inflamou. Quem é este filisteu para desafiar os exércitos do Deus vivo? Perguntou ele, ignorando as zombarias de seus próprios irmãos e a desconfiança do rei Saul. Davi se apresentou para a batalha. Ele recusou a armadura pesada do rei, confiando não na força humana, mas no poder divino. Com seu cajado, uma funda e 5 pedras lisas do ribeiro, ele caminhou em direção ao gigante. Golias riu, mas Davi respondeu com uma convicção inabalável: "Você vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos." Com um único arremesso, a pedra atingiu a testa do gigante, que tombou sem vida. Naquele dia, um jovem pastor ensinou a uma nação inteira que a fé em Deus pode derrubar qualquer gigante. A vitória sobre Golias transformou Davi em um herói nacional. O povo cantava: "Saul matou seus milhares, mas Davi seus 10 milhares." Esse louvor despertou um ciúme sombrio no coração do rei Saul. O mesmo rei que um dia se acalmava com a harpa de Davi, agora o via como uma ameaça ao seu trono. Começou então um período de perseguição implacável. Davi foi forçado a fugir, a viver como um foragido, escondendo-se em cavernas e desertos, sempre um passo à frente da fúria do rei. Mesmo nessa jornada de sofrimento e solidão, a fé de Davi não vacilou. Por 2 vezes ele teve a oportunidade de tirar a vida de Saul e acabar com sua provação, mas se recusou a tocar no ungido do Senhor. Sua lealdade não era a um homem, mas a Deus. Esse tempo no deserto forjou o caráter de Davi, fortalecendo sua dependência e confiança no Criador. Muitos dos seus mais belos salmos, cheios de angústia, esperança e louvor, nasceram nesses anos de fuga, mostrando um coração que buscava a Deus mesmo na mais profunda escuridão. Após a morte de Saul em batalha, o caminho para o trono finalmente se abriu. Davi foi coroado rei, primeiro sobre Judá e, depois, sobre todo o Israel. Seu reinado marcou uma era de ouro. Ele era um líder militar brilhante e um administrador sábio. Conquistou Jerusalém, transformando na capital política e espiritual da nação. E para lá trouxe a Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus. Com a arca no centro de Israel, o reino floresceu. Davi expandiu as fronteiras, subjugou inimigos
e estabeleceu um período de paz e prosperidade sem precedentes. Ele sonhava em construir um templo magnífico para Deus, um lugar permanente para a arca, embora Deus não tenha permitido que ele o construísse. Prometeu-lhe algo ainda maior, uma dinastia eterna. A promessa era de que seu trono seria estabelecido para sempre, e de sua linhagem viria o Messias. O pastor de ovelhas era agora um rei poderoso, abençoado e amado por seu povo e por seu Deus. Mas mesmo os corações mais devotos podem tropeçar. No auge de seu poder, em um momento de fraqueza, Davi cometeu um terrível pecado. De seu terraço, ele viu Batseba, a esposa de um de seus soldados mais leais, Urias, consumido pelo desejo. Ele a tomou e, para encobrir seu ato, arquitetou a morte de Urias no campo de batalha. Davi pensou que seu segredo estava seguro, mas nada fica oculto aos olhos de Deus. O profeta Natã foi enviado para confrontar o rei, contando-lhe uma parábola sobre um homem rico que roubou a única ovelha de um homem pobre. A ira de Davi se acendeu contra o homem da história, sem perceber que ele mesmo era o culpado. Tu és este homem, declarou Natã. O peso daquelas palavras quebrou o coração de Davi. Diferente de Saul, que deu desculpas, Davi se humilhou instantaneamente. Seu arrependimento foi profundo e sincero, expresso no comovente Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele clamou, Deus o perdoou, mas as consequências de seu pecado trouxeram dor e conflito para sua família e seu reino pelo resto de sua vida. Os últimos anos de Davi foram marcados por essas consequências dolorosas, incluindo a rebelião de seu próprio filho, Absalão. Apesar das tristezas, sua fé permaneceu como sua âncora. Envelhecido e próximo da morte, Davi reuniu o povo de Israel e seu filho Salomão, que o sucederia no trono. Ele passou a Salomão a responsabilidade de construir o templo, para o qual havia preparado vastos tesouros e plantas detalhadas. Suas últimas palavras foram um testemunho de fé e uma exortação à fidelidade. Davi, o pastor, o guerreiro, o poeta e o rei, morreu em paz, deixando um legado que ecoa através dos séculos. Sua vida é uma poderosa história sobre coragem, liderança e fé, mas também sobre falha humana e a infinita graça do arrependimento. Ele nos ensina que, não importa a altura da nossa queda, um coração verdadeiramente arrependido sempre encontrará o caminho de volta para Deus. A história de Davi não é a de um homem perfeito, mas a de um homem segundo o coração de Deus. Obrigado por assistir a esta jornada pela vida de um dos maiores heróis da fé. Se esta história inspirou você, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para mais narrativas que fortalecem a alma. Fique com Deus e até a próxima.